Oi, pessoal, Franceli do Jornal do Pintor. Tá começando o podcast Pinceladas JP. Não esperava essa novidade? Pois eu vou te contar. Aqui é o nosso novo canal de entrevista, muita gente bacana vai passar por aqui. Pintor, lojista, pessoal da Abrap, com certeza, fabricante de tinta, fornecedor de matéria-prima. Olha, muita coisa legal vai acontecer aqui dentro desse estúdio. Então, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial, bom, vocês já sabem quem é, né? Mas antes da gente iniciar, dá um like e se inscreve no canal para vocês receberem a notificação das próximas gravações, tá bom? Então, eu quero falar um pouquinho sobre ele, mas uma introduçãozinha, eu duvido que alguém não conheça ele no mercado de tintas. Eu tô para ver quem é que não conheça ele. Então, olha, ele começou na companhia muito jovem, com 17 anos, ele já colocava a mão na massa. Então, ele carregava peso, ele misturava matéria-prima, até ele ir para o departamento comercial. E aí ele viu a empresa crescer em 2018, junto, assim, com as redes sociais. Uma empresa que é familiar, atuação regional, distribuição ali local, e que hoje deu um salto tão grande que ela triplicou o faturamento, ela exporta para outros países, e ele vai contar um pouquinho de toda essa história aqui para a gente. Então, Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Pinceladas JP. Que honra estar aqui, Fran. Nossa, estou muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite, pelo respeito. Só nesse comecinho de podcast, eu já fiquei emocionado. A história que você já falou ali, eu já fiquei feliz. Mas obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui com você hoje. Legal, mas essa é a sua história, né? Você cresceu na empresa, você viu a empresa crescer e ela deu um salto, assim, muito grande. Isso que eu acabei de falar, ela triplicou o faturamento, ela aumentou a distribuição dela e a atuação dela a nível nacional aumentou muito, né? E hoje ela exporta para países como o Uruguai. Hoje a gente vende Uruguai, Paraguai, agora Estados Unidos, começamos Bolívia e agora a gente, com a melhora ali política, a gente pensa em abrir também a Argentina. Então, a mudança foi uma bela mudança, né? Foi uma bela mudança. Mas tem muitas coisas aí no caminho que hoje, no nosso podcast, a gente vai falar para a galera como que chegou tudo isso, onde que foi o boom dessa história aí. Vai ter muita coisa legal no dia de hoje. Então, esse teu crescimento, vendo a empresa toda, né, dando esse boom, como é que moldou essa sua visão do mercado de tintas? Olha, tudo que é na Ciacolor, desde sempre, acho que minha trajetória, desde o início, ela faz o Luizão, que é essa persona, que é o Luiz Fernando, no final das contas, ser o que é hoje. Mas eu agradeço a Deus e ao Osmar por ter me colocado lá no começo, no princípio do processo. Se não fosse isso, talvez hoje eu não teria uma visão tão ampla do mercado, porque eu não sou melhor do que ninguém, não é esse o caso, mas eu consigo, quando eu vou num cliente, colaborar em muitos aspectos, porque eu consigo dar valor no processo. O processo, desde o começo, ele é valoroso, ele é muito bonito. Então, quando eu entrei na Ciacolor, né, eu entrei carregando e descarregando caminhão numa distribuidora. E aí, sim, depois eu passei para a produção. E, em um determinado momento, eu pedi demissão da Ciacolor. Acho que essa daí quase ninguém sabia. Eu pedi demissão para o Osmar porque eu queria uma oportunidade de vendas. Eu sempre tive a venda no meu coração, né? E eu pedi essa oportunidade para ele, e na época não tinha. Ele falou, Luiz, não tem, cara. A fábrica era muito pequena, exatamente como você descreveu. Era Maringá, região ali próxima de Maringá, alguma coisinha ali no interior de São Paulo só. Ele falou, Luiz, não tem, cara. Eu falei, Osmar, beleza, tá tudo certo. Então, eu quero a minha demissão. Aí ele falou, não, cara, como assim? Vai sair? Eu falei, não, eu quero ter minha experiência como vendedor. Aí ele falou, cara, beleza, então você está definido? Estou definido. Saí, fiquei 1 ano no mercado. Fui vender para um lojista de tinta lá em Maringá. 1 ano eu vendi. Foi um ano extremamente desafiador, porque eu entrei numa loja que estava com problemas financeiros.
e essa loja estava com pouco estoque, então a gente conseguiu se virar, até que um ano depois ele me chamou para voltar para a Ciacolor, como representante, a região de Londrina, para quem conhece, é uma região muito difícil. E depois de representante, supervisor de vendas, aí eu abri uma fábrica de tinta, essa também é nova, abri uma fábrica de tinta com ele, ela chamava Cia Plus. Então, tinha a Ciacolor e a Cia Plus, que a ideia dele era concorrer, a família, concorrer entre nós, para tirar um concorrente, mas só que isso na prática não funcionou, entendeu? Eu estava concorrendo com o Osmar e o Osmar comigo. Aí 2 fábricas numa família, não teve jeito. Fechamos a fábrica, voltei para a Ciacolor como supervisor de vendas, e aí depois o Osmar me ofereceu a sociedade, e hoje eu sou diretor de marketing. Quis passar brevemente a minha carreira profissional dentro da Ciacolor para, de fato, exemplificar a visão de mercado que eu consigo ter. Que Deus me proporcionou na minha vida, que eu consigo ter a visão de um fabricante, que eu já fui dono, hoje como sócio, mas eu já fui dono de uma fábrica, já trabalhei numa loja de tinta, já trabalhei no chão de fábrica, já carreguei e descarreguei caminhão, hoje, e vendedor, representante comercial. Então, hoje, essa experiência, essa vivência me dá muita entendimento do mercado. Então, você carrega... hoje, como diretor de marketing e comunicação, você carrega um pouquinho de cada função que você teve dentro e fora da Ciacolor para atuar dessa maneira que você atua. Quer dizer, que da onde que você tirou toda essa impulsividade, toda essa criatividade que você tem no marketing e na comunicação? Você deve a esses outros departamentos e essa experiência externa que você teve na tua vida? Olha, Fran, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes eu me pergunto como eu fui parar no marketing, né? Por quê? Sendo que a minha vida, eu sempre lutei para ser comercial. Sempre lutei. Cursos, a faculdade, eu fiz administração, né? E na época eu fiz ênfase em marketing. Mas eu vou ser bem sincero, viu? Eu fiz ênfase em marketing porque a minha esposa estava na sala e era mais fácil para mim, ela me ajudava, ela me ajudou, sem romantização do rolê. Ela me ajudava muito, eu era representante comercial, então eu viajava bastante, ela me ajudou em trabalhos e etc. E eu não entendi o porquê marketing. Fui pro comercial, de repente a minha esposa estava no marketing, eu colaborava. As ideias realmente vinham. Hoje, olhando a trajetória, tenho sim certeza que essa experiência em diversos setores no ramo de tinta me fazem talvez ser mais criativo. Eu consigo talvez entender a persona que eu estou falando, entender um pouquinho da rotina dela. Quando eu vou no lojista, eu vou falar com todos. Aí tá lá o cara da logística. Eu falo, irmão, te vê aí, cara. Talvez eu não tenha a experiência que você teve, mas já vivi esse rolê, cara. Se você colocar a lata aqui, ó, ela vai ficar mais bonita, mais apresentável. Então, sim, acho que a minha trajetória me faz ter um pouco mais de criatividade. Te dá essa visão do todo, né? Do mercado como um todo. Exatamente. Né? Porque você já esteve nessas posições anteriormente, né? Agora, me fala uma coisa. Você sempre acreditou no potencial da Ciacolor. E ela era pequena, né? Distribuição regional, enfim. Em que momento em que você vislumbrou que ela podia dar esse salto? É uma história engraçada. Talvez eu vou contar aí um caso interno que poucas pessoas sabem, mas eu sou muito otimista. E o otimismo não é algo que você nasce com isso. Você tem que trabalhar o otimismo. Você não nasce saudando, nossa, que dia maravilhoso, tá sol, obrigado sol, tá chuva, obrigado chuva. Não, você tem que trabalhar isso. Então, eu trabalho o meu otimismo. E eu sempre me senti muito ousado. Eu tenho essa questão de ser ousado, eu quero fazer coisas diferentes. Se tá todo mundo fazendo uma coisa, não é para ser o diferentão, mas eu gosto de fazer o diferente, tentar diferente. Na Ciacolor, na verdade, eu nem era de um cargo estratégico ainda, e eu falava pro meu sogro, cara, a gente vai crescer demais. Olha, não é possível, Osmar, olha isso daqui, essa fábrica. E a fábrica só tinha 5 batedor, poucos funcionários, e eu já falava, Osmar, esse trem vai voar, Osmar, olha isso daqui.
falou, não, garotinho, rapaz, eu não tenho a 4ª série, não, garotinho, isso aqui, eu quero ficar quietinho aqui. Eu falava, não, irmãozinho, você não vai ficar quietinho, o trem daqui vai voar. Eu sentia aquela empresa, eu sentia que era uma empresa que não tinha o dinheiro como centro. A gente precisa trabalhar pelo dinheiro, mas eu sempre via assim, a Collor não era... O dono da empresa não era o dinheiro. O dinheiro era consequência de um bom trabalho. E eu sempre falei, Osmar, isso daqui vai voar. Ele falou, não, beleza. Aí eu comecei a entrar no grupo gestor. O grupo gestor é o grupo ainda, os sócios se reúnem toda semana para tratar sobre todos os temas. Ainda assim, essa reunião hoje acontece. Mas isso há uns 10 anos atrás, nós estávamos numa reunião de gestão, numa salinha bem pequenininha, daquele jeito do Osmar e tal. E eu falei, Osmar, nós precisamos fazer uma linha super premium. Aí ele ficou quieto. Aí todo o grupo gestor. Aí eu comecei a contextualizar. Do jeito que você já conhece o amigo. O super premium, o pintor vai gostar, é uma linha diferente, nós temos que bater com as principais marcas, não sei o quê. E ali, ele deu um tapa na mesa. Pum. Vocês vão quebrar a fábrica. Vocês são muito arrogantes. Eu sou uma fábrica pequena. Eu não quero crescer. Eu não sei onde vocês estão pensando. O que vocês estão pensando? É uma fábrica pequena. Não vai ter super prêmio coisa nenhuma. E ele pegou e falou, eu vou sair da reunião porque eu não aguento. Vocês vão quebrar a minha empresa. E pum, saiu da reunião. Ficou aquele climão. Imagina, 9 pessoas, ficou aquele climão assim. E eu falei, e agora? Continuo ou não continuo? Mas eu sou meio insistente. Eu falei, então, pessoal, eu entendo que a reação do Osmar tem toda parte do sentimento, mas essa linha é uma linha estratégica para ser a Collor. Eu continuo, mesmo com o que aconteceu, eu continuo achando que é uma boa oportunidade. Mas e aí? Você defendeu a tua ideia ali. Defendi a minha ideia. Mas eu coloquei os sócios numa situação... É difícil. Porque eles estavam entre uma boa ideia e agradar o Osmar, porque ele ficou chateado com a situação. Beleza, passou a próxima reunião e eu voltei com o tema. Eu falei, pessoal, eu sei que é um tema sensível, mas eu tô aqui para falar o que eu acho que é o melhor. Enfim, deu certo a Super Prêmio, hoje se chama Suprema, é uma linha conceituada na Cia Collor, ela continua até hoje, e esse é um caso de como eu sempre imaginei a Cia Collor grande. Em nenhum plano da minha cabeça, nas minhas orações, eu nunca imaginei a Cia Collor pequena, nem quando ela era. Na minha visão, a Cia Collor sempre foi maior do que ela é. Agora me fala uma coisa, pegando um gancho dessa tua resposta. O que significa para você ver esse crescimento ainda com o Osmar vivo? Porque até então ele queria uma empresa pequenininha. Não, tá bom aqui do jeito que tá, entendeu? Agora, não, ele viveu para ver a empresa ser o que ela é hoje. Olha, foi muito bonito ver o Osmar na Cia Collor do tamanho que ela é hoje. Eu digo a você que foi emocionante porque um ser humano muito evoluído, o Osmar, e eu não digo só no aspecto intelectual, porque intelectual ele era, eu julgo, superdotado, né? Um cara que não teve um estudo, que a vida judiou e ele conseguiu ser um ícone empresário, administrativo. Não tem ninguém no mercado que fala mal desse cara, o cara é incrível. Mas quando a Cia Collor começou a tomar essa proporção, o Osmar, ele entendia que o que ele tinha na mão era, eu brincava com ele, era um caminhão sem freio. Porque as pessoas que ele colocou também no negócio são empolgadas, né? E aí o que ele fez? Esse grupo gestor, ele começou a transformar em sócios. Então ele pegou sócio na logística, sócio na expedição, sócio no laboratório, financeiro, marketing, sócio em cada área da empresa. Mas isso veio dele ou ele foi orientado por alguém? Dele. E ele deu a sociedade pra gente. Eu não comprei a sociedade. Todos os sócios foi dado. É um cara que tinha com ele o poder da divisão. Ele sempre falou pra mim, Luizão, dividir para multiplicar. E eu nunca entendi essa frase. Hoje, infelizmente, depois do falecimento dele, eu entendo. Dividir para multiplicar. Um cara que não tinha ego. Ele deu da sociedade para 10 sócios e aí ele já tinha visão. Eu nunca tinha entendido aquilo.
Falei, por que ele quer 10 sócios? O cara, a fábrica é só dele, por que ele está me dando essa sociedade? O Osmar preparava o momento da sua partida. Porque ele já tinha uma saúde debilitada, e ele tinha consciência disso, e ele preparou. Hoje, a gente olha e viu que ele foi líder até no momento da despedida. Que ele conseguiu liderar ao ponto de deixar a fábrica, a sucessão feita, os sócios estruturados. A fábrica hoje roda perfeitamente. Ele conseguiu aproveitar isso como um bom conselheiro. Ele era um bom conselheiro. A presença dele ali era muito forte, mas ele não necessariamente colocava a mão na massa operacionalmente, digamos assim. Então, ele conseguiu ver o que ele fez. Poxa, que bacana. Foi muito legal. E hoje a Cia Color, ela se consolidou no mercado brasileiro, né? Quais foram os fatores que você acha que impulsionaram a Cia Color para isso, nessa consolidação no mercado? Olha, Fran, acho que eu preciso também ir um pouco para trás, porque a consolidação da Cia Color, ela é, de fato, uma junção de muitas coisas e muitos anos. Né? Pensar primeiro, de novo, na figura do Osmar. Eu acho que ele é, de fato, o pilar dessa empresa, né? Pela sua coragem, pela sua força de empreender. E o primeiro ponto que eu não... é ele, mas antes dele é o dono dessa fábrica, que é a fábrica o dono da fábrica é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente fala todos os dias. Todos nós lá somos lá a ferramenta. Quem manda é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente entende que estamos num mundo que as pessoas pensam diferente, nota 10. Mas quem entra lá, mesmo talvez não tendo a nossa fé e tá tudo bem, respeitam. Respeitam porque a gente sempre faz uma oração, faz um momento. Então, acho que esse é o ponto principal. O segundo ponto que eu vejo, por mais que era uma fábrica, sempre foi uma fábrica muito humilde, porque o Osmar, ele era assim, de corpo e alma, uma fábrica voltada para fazer negócio. A Cia Color sempre teve isso, de fato, com os lojistas, com quem a gente fosse negociar. Nós queríamos fazer negócio. Porque, tirando a parte romântica, a gente tem que vender. E a Cia Color é muito boa nisso. Porque a gente quer ouvir o lojista. A gente quer ouvir. E eu quero me colocar do lado dele. Porque ser só um cara que oferece uma lata de tinta, hoje tem pelo menos umas 100 fábricas muito boas. Muito boas. Então, eu não posso só oferecer uma lata de tinta. Tem que ter um diferencial, né? Eu preciso ter um diferencial. E o grande diferencial da Cia Color é o ser humano. As pessoas que compõem não só o negócio, mas as pessoas que compõem, na verdade, o negócio como um todo. Os clientes, fornecedor, o negócio como um todo. O grande diferencial é pensar, eu sei que é meio redundante, pensar como ser humano. Estar do lado do lojista para ele lucrar também com o nosso material. Isso é fantástico. Outra coisa que o Osmar também deixou a gente fazer, deixou a gente inovar. Dentro mesmo das limitações que ele colocava, que ele mesmo era uma barreira ali de, não, vocês não podem, mas ele, um determinado momento, falou, não, vai lá. A entrada na rede social, ele não entendia nada sobre isso. Ele, vai lá, entrar na rede social. Marketing, quando foi a minha esposa que tomou conta, vai mudar a embalagem, vai fazer... Ele falou, cara, podem fazer. Bom, mas aí nesse momento ele já não achava que vocês iam quebrar a empresa, certo? A verdade, ele sempre achou. Ele sempre falou, vocês vão quebrar a empresa, não é possível. Mas o Osmar, ele tinha duas vertentes. Uma muito emocional e uma irracional. Porque como ele era muito humilde e era uma verdade dele, quando a gente fazia alguma coisa que era um pouco diferente, o primeiro momento ele ficava meio nervoso ou triste. Falei, cara, vocês estão querendo se mostrar demais. Aí depois ele falou, não, Osmar, isso aqui é pro mercado, isso é bom. Aí ele entendia, ele era muito tranquilo para voltar. Falou, não, eu errei, tá certo, isso daí é coisa boa, o mercado mudou, não é mais como era na minha época, tá certo, vai lá, molecada, manda bala aí, continua. Então, não tem jeito. Não tem jeito, é assim mesmo. Agora me conta uma coisa, como é que foi essa transição de uma empresa regional com distribuição local virar nacional e internacional? Como é que foi isso? Porque isso daí também aconteceu, ele estava vivo, né?
Tava vivo, tava bem vivo. Eu vou contar de novo outra história de bronca, que é legal. Eu gosto de contar porque é divertido e eu acho que é a história que te responde, né? Mas assim, a grande virada foi quando tudo estava muito estruturado, né? O financeiro da Cia Color sempre foi um exemplo, realmente. É a minha sogra que cuida até hoje e ela é mão de ferro nisso. Então, ela é mão de ferro demais. Então, assim, tudo que a gente vai investir, a gente tem que ter o dinheiro. A Cia Color não tem um financiamento, a Cia Color não pode ficar endividada, não pode, não pode. Talvez seria mais fácil se a gente pudesse pegar crédito e coisa e tal, mas não. A Cia Color tem essa regra, isso não acontece. Beleza. Então, financeiramente, a Cia Color sempre foi muito estável. Segundo ponto, o Osmar nunca investiu em fazenda ou em... Todo o investimento da Cia Color era na Cia Color. Então, o Osmar fez uma coisa na vida, vender tinta. Então, tudo isso também, você vê que não é só um momento, são pontos que vai fazendo essa virada de chave. Depois, um bom comercial, como eu já tinha pontuado, e aí nós começamos a procurar grandes clientes. Foi o começo da virada. Eu era comercial e eu fui na Rede Sertão, que é lá do Mato Grosso do Sul, maior varejista do Mato Grosso do Sul. Fiquei lá, eu e o representante batendo, conseguimos vender textura e grafiato e massa. Beleza, pro Osmar, que lá já estava bom demais. Só que massa, textura e grafiato não dá lucro. É um trem que lá para a fábrica, a gente faz porque tem que fazer, mas não deixa margem de lucro para a fábrica. Tá bom, e eu lutando com tinta. Aí eu cheguei um dia pro dono da loja lá da Sertão, Marcos. Falei, Marcos, eu quero colocar o Cia Turbo aqui em você, que é uma linha standard nossa. Ele falou, não vou comprar, só as primeiras marcas lá. Não, você vai comprar. Vamos fazer um negócio. 2.000 latas, eu te dou uns dias para pagar. Se você fizer uma reposição, você tem que pagar o boleto. Se você não fizer reposição, eu retiro tudo aí e levo para a fábrica. Nossa, você foi arriscado, hein? Fui arriscado. Nossa! Cheguei na reunião de gestão, pomposo, 2.000 latas vendidas, histórico, isso era recorde na fábrica, nunca tinha vendido 2.000 latas. Beleza, cheguei, meu momento de fala, pessoal, vendi 2.000 latas, fiz isso, é um pouco ousado, eu sei. Ele pegou e falou, eu não vou mais brigar com vocês, eu tô saindo do negócio. Osmar falou, não é pra mim. Ele falou, eu tô saindo do negócio. Isso aqui ficou muito grande e eu não vou dar conta. Só essa história aí que o Luiz contou, eu já não dou conta. Levantou e saiu da reunião de novo. Eu falei, gente do céu, eu vou perder o sogro, os caras vão me matar. Mas depois ele recuou de novo e deu tudo certo. Então, quando a gente começou a entrar nos grandes clientes, foi uma barreira pro Osmar, porque isso também era uma dificuldade, mas aí ele entendeu. E eu acho que a grande sacada foi a rede social. Foi entrar no Facebook e eu até brincava agora com a Silvana, eu sou chucro para mexer com WhatsApp, esses negócios, Instagram, mas deu certo. Deu certo de uma maneira que a gente era só conhecido ali. A rede social fez isso daqui com a gente. Hoje a gente é conhecido no Brasil inteiro. Então, por que eu não vendo no Nordeste? Porque ainda não dá para vender. Estrategicamente, não é o momento de vender no Nordeste. Mas a rede social, ela abriu uma porta que, graças a Deus, nunca mais fechou. E como é que vocês conseguiram aproveitar esse crescimento no canal a favor de vocês? Aí sim, envolve tudo que eu falei um pouco antes, que é a estruturação da fábrica. Por mais que tinha os paradigmas do Osmar, mas ele era muito empreendedor, mesmo brigando contra algumas ideias dele. E não só o Osmar, o Igor, a Ana Paula, que é a sucessão, são muito empreendedores. E a gente fez uma compra um pouco antes da pandemia, uma compra de máquinas mais modernas. E a gente não sabia o que ia rolar na pandemia. Na verdade, a gente nem sabia de pandemia. Só estamos fazendo aquela mudança, o maior investimento da fábrica até hoje em equipamentos. Então, equipamento bem mais moderno e tal. Só que a gente já estava se preparando.
E aí veio esse boom que a gente não imaginava a rede social de fato, né? A gente vinha trabalhando constante, porque parece que, chegou a rede social, se a Collor... Não, a gente já vinha fazendo um lindo trabalho, organizado. As regiões eram realmente Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, tudo organizado, né? Para sair realmente em espiral. Mas, na hora que veio a rede social, a gente estava com a fábrica nova, já estava com essas máquinas novas, e tudo casou como uma mecânica de carro, realmente tudo encaixou, porque eu tive uma boa visualização no mercado nacional, eu tinha uma boa estrutura fabril para receber tudo isso, então realmente foi uma junção, mas que de fato, eu só fui conhecido nacionalmente pela rede social, e isso não tenha dúvida. Não, e vocês se destacaram demais, não é? Porque eu acho que a gente aprendeu a fazer, mas o massa é que o aprender a fazer, é até esquisito que eu vou falar. Eu sou o Luizão, e você me conhece um pouco mais pessoalmente, eu sou o Luizão na internet e eu aqui pessoalmente. E eu digo para as pessoas que querem entrar na rede social, só seja você. Se você for uma pessoa diferente na rede social, quando te ver, vai falar, essa pessoa é fake, é mentira. E o legal é que os pintores e as pessoas que estavam vendo gostaram de ver a gente. E aí eu acho que aí a gente começou a estudar a rede social realmente, entender. Hoje eu ainda acho que o nosso trabalho ele é um pouco diferente, tem muitas pessoas que fazem, muito bom, ótimos trabalhos, meus concorrentes são incríveis também, mas eu vejo mais verdade, é real tudo aquilo que a gente põe na rede social e a gente tem uma certa constância. Todas as nossas ações hoje são voltadas para o presencial, mas para o online. Então, eu me comunico para quem está aqui perto, a sua presença ela é indispensável, mas para quem está lá, igual aqui. Está muito massa conversar com você, mas quem vai assistir está sendo agraciado da mesma maneira. Então, é isso que eu tento fazer hoje com o jogo na mão do marketing. Faço muito para quem está presente, mas muito para quem está longe também. Não, mas e vocês têm um jeito simples de falar, de comunicar, entendeu? Não que o outro jeito esteja errado, não é isso. É isso que você falou, você passa a verdade. O meu jeito de falar é esse. Você bate no celular e você fala, você não é bobo, não. Exatamente. Não é? Então, esse teu jeito que cativa também, né? E toda uma rede de assessores que você tem ali do lado também, que tem valor, quer dizer, que te ajuda, que tá ali, né, te dando suporte. Com certeza, a verdade, eu brinco lá com o meu time do marketing, eu sou o garoto propaganda, pessoal. O pessoal fala, eu queria mesmo, tem um monte de coisa para resolver, mas não, nossa, com certeza, eu só consegui, eu agradeço a Deus, sem falsa também modéstia, agradeço a Deus por ter colocado a cara, e esse meu jeito, por algum momento, eu não quis mudar. Porque quando você vai para o ramo empresarial, na frente de um cliente, numa grande reunião, é normal que as pessoas mudem um pouquinho. E eu sempre tive comigo que Deus falava que eu tinha que manter a mesma pessoa. Eu sou desse jeito em qualquer reunião, com qualquer pessoa, né? E eu acho que é assim que tem que ser. Não é o certo absoluto. Não existe o certo absoluto. É o meu certo. Mas a gente tem essa prova, isso de você. E é o meu certo. E é o jeito que tá funcionando. Tá funcionando e eu sinto que dentro de mim, para alguns é uma voz, para alguns é fé. Para mim é fé. Eu sinto que Deus fala para mim, continua, eu te fiz dessa maneira, continua. Então, em todas as reuniões, as pessoas nunca me podaram, não, Luiz, vai chegar nessa reunião, você não pode falar tal coisa, então nem me chama. Se for para falar um trem que eu não posso falar, nem me chama, porque eu falo, eu sou desse jeito, para cliente mesmo, quando eu vou em cliente, eu brigo quando tem que brigar, oriento quando tem que orientar, ouço quando tem que ouvir, né? Então, eu quero continuar dessa maneira, meio espontânea, mas quero continuar assim sempre. Não, você é autêntico e a gente sabe que você não vai mudar. Né? Com certeza. Se fosse para mudar, já teria mudado, né? Porque se a Collor cresceu do jeito que tá, poderia ter mudado e você não mudou, você continua igual. Então, igual. Né? Agora, voltando um pouquinho, que você estava falando do Igor e da Ana. Quando a Ana e o Igor
passaram para a gestão ali da empresa, de alguma forma eles contribuíram, com certeza eles devem ter contribuído para esse crescimento da empresa, né? É demais. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, contribuiu muito. Eu muitas vezes falo do Osmar, até porque é uma figura impossível de não ser falada. Mas o que a Ana Paula e o Igor trouxeram para a gestão da empresa, não, meu Deus, é muito grande. Por quê? Eles eram e ainda são, né? Mas infelizmente quando o Osmar estava vivo, eles eram o equilíbrio do rolê, né? A Ana Paula, o Igor e a Ana Paula, tá? Passaram por muitos setores antes de entrar na gestão. O Osmar sempre foi muito bacana com isso, foi bem legal. O Igor passou por muitos setores, a Ana Paula também passou por compras, por marketing financeiro, então ela tinha uma boa visão, e o Igor também. Quando chegaram junto com o Osmar, né, eram os três ali conversando, e os dois são o equilíbrio, os dois são uma juventude, não uma juventude somente aventureira, não é só se jogar sem paraquedas. Não, eles são a juventude, sim, estruturado por uma raiz, né? Raiz ela do pai deles, né? E a mãe. A gente fala muito do Osmar, mas a Ivone ainda está na fábrica, mão de ferro no financeiro e contribui muito. Mas na parte de gestão, deixa para eles. E eles conseguem fazer hoje uma gestão moderna, com indicadores que nós não tínhamos com o Osmar, porque era realmente uma gestão muito mais raiz, né? Hoje, a fábrica cheia de indicadores, e a fábrica ficou burocrática. Não, mano, não é burocrática, é otimismo. A fábrica ficou muito mais... a gente consegue entender cada detalhe da fábrica com esses indicadores que o Igor e a Ana Paula trouxeram para a fábrica. Indicadores, inclusive, de desconto. Hoje eu acho que eu sou muito mais agressivo no mercado. Eu consigo dar um preço diferente para o meu cliente. Fazer negócios para um cliente médio, para um cliente grande, um gigante. Consigo ter, para cada uma escala dentro do que a gente consegue fazer. Isso é incrível. Antigamente era um preço só. E Deus abençoa e vai que vai. Não é que estava errado. Era o tamanho da Ciacolor. Mas hoje... a modernidade que o Igor e a Ana Paula trouxeram e ainda continuam sendo, eu brinco assim, o Osmar deixou 3 filhos. A Gabriela, que não participa do negócio, mas está ali em todos os momentos que precisa, ela é psicóloga, a Ana Paula e o Igor. Eu brinco que o Osmar está entre nós ainda. O coração do Osmar é a minha esposa. A minha esposa, a Ana Paula, ela é o coração do Osmar. O Igor é a cabeça do Osmar. E a Gabi é a alma do Osmar. Então, eu adoro ver os 3 juntos. Porque eu sinto meu sogro ali perto. Meu sogro ainda está ali. Vive cada pedacinho deles. Meu sogro ainda vive aqui. Então, é muito, muito gostoso ver essa sucessão da Ana Paula e do Igor sendo bem feita. Que lindo isso. Agora vamos falar um pouquinho dos pintores? Ah, dos meus amores aí, dos meus meninos. Isso, exatamente. Dessa filharada toda que você tem por aí. Papai tem filho aqui em espalhar. Então, essa relação da Ciacolor com os pintores sempre foi um diferencial. Então, o que a Ciacolor... como que a Ciacolor trabalha para manter esse vínculo tão forte? Agora é falar do coração da Ciacolor, né? Para responder sua pergunta, eu preciso ir muitos anos atrás. Quando a Ciacolor ela foi constituída, nos seus primeiros meses ali, o Osmar contratou o Robson. Acho que você já teve a oportunidade de conhecer o Robson, né? O Robson foi contratado, ele era pintor, né? Ele era pintor profissional. E o Osmar contratou o Robson. Mas para quê? O que o Robson entrou ali, o pintor entrou na Ciacolor? A gente estava começando, era meses de fábrica e eu estava lá também. Mas isso partiu do Osmar? Do Osmar. O Osmar contratou o Robson. Aí, por que o Robson foi contratado? Um pintor foi contratado na fábrica de tinta. Por quê? Que verdade seja dita, tá, pessoal? Comigo, igual a gente tava falando, não tem... Nosso produto era ruim. Nosso produto era ruim pra caramba. Entendeu? Nós tava começando, aprendendo a fazer o trem. Então, era ruim. Então, o que o Osmar fazia? Como o nosso produto já não era tão bom,
e a gente sabe que o pintor fica encanado de resolver assistência técnica, e tá certo, o tempo pros caras é dinheiro. Então o Osmar, desde lá atrás, ele não queria travar o pintor. Então nós tínhamos o nosso pintor, que era o Robson. Aí o Robson chegava lá, assistência técnica, nossa senhora, aquele trem ficou o mais horrível do mundo. Aí o Robson falava pro pintor, não, pintor. Aí chamava o dono da casa, o pintor e ele. Falou, ó, pro dono da casa, ó, dono, seguinte, o pintor fez o serviço dele. O erro foi nosso. Nós erramos, o nosso produto tá errado. Para refazer isso, eu vou liberar o menino para ele ir para outra obra, porque senão eu vou acabar travando ele aqui e eu vou refazer. Então pode pagar o rapaz, o trabalho dele foi feito excepcional. Quem errou foi a Ciacolor. Aí isso, o que ia acontecer? O Robson ia lá e refazia todo o trabalho. Então, chegava na obra, o erro era nosso, vai pintor para a próxima obra, para não travar, porque eles ficam bravos quando é assistência técnica, e com razão. Às vezes tem que refazer o trabalho. E aí a outra obra esperando. Então ele falava, não, vai para outra obra, eu refaço aqui para você. Aí eles ficavam tranquilos. Falaram, pô, o cara admitiu na frente do dono da casa que a culpa não era minha. E aí o Robson ia lá e refazia. Então veja bem, há 20 anos, quase 21 anos atrás, o Osmar já contratou o Robson para ser pintor e refazer os BO que a gente tinha aí no meio do caminho. Então, desde lá de trás, o pintor sempre foi autoridade na Ciacolor. A voz do pintor, ela não entra por aqui e sai por aqui, como dizia minha mãe. Ela ecoa dentro da Ciacolor. A voz dele realmente faz eco e vai por todos os setores. Então, veja bem, o Robson de pintor, hoje ele é sócio. Então, ele é sócio da fábrica, diretor comercial. Então, de pintor, hoje ele é sócio da tinta Ciacolor. Então, só aí já mostra o tanto que a Ciacolor tem um pintor enraizado dentro do seu negócio. Passando alguns anos para frente, eu ainda trabalhava na produção, eu lembro, o Robson já era técnico, ele saiu de pintor da fábrica, ele virou técnico. E aí eu lembro que ele levava os pintores lá para fazer teste à cega. Então, nosso produto já estava ali, querendo e fazendo, aí pegava a lata, passava uma fita, né, para tampar a marca, ia lá, passava. Aí tinha muito negócio de cheiro. Na época, se falava muito de cheiro de tinta. Aí passava a tinta dentro de uma caixa de sapato, dava para os pintores cheirar. Já levava o pintor na fábrica. Isso bem tranquilamente, ali uns 17, 18 anos atrás. Então ele já levava. E eu estava ali na produção ou organizando alguma coisa e vendo o Robson e os pintores lá e todo mundo ali, aquela coisa. Aí o Osmar fazia uma bagunça com os pintores. Tinha campo de futebol na fábrica, hoje não tem mais nada, infelizmente, mas tinha um campinho nota 10, aí levava os pintores para jogar bola. Aí saía distribuindo dinheiro, quem acertar a bola no travessão, e eu pensava, os caras são terríveis, já pintor, né, e eu vi isso eu acompanhei. Agora, nos dias atuais, aonde que está esse amor continua? O Robson hoje, ele é o diretor comercial, por incrível que pareça é meio esquisito, eu sou muito mais próximo do pintor, mas porque ele cuida do comercial, mas a raiz ela está feita, ela está estruturada. Hoje a gente só cresce em cima de uma raiz já estruturada. Então, eu acho que eu continuo um legado do Osmar e do Robson, e eu falo que essa história não é minha. Hoje eu sou a cara da Ciacolor e amo estar com um pintor, mas eu aprendi a ser assim. Ninguém me ensinou, senta aqui que você vai gostar do pintor. Eu via como era importante. O Osmar ia lançar um produto. O que ele fazia? Falou, garotinho, você tá indo para a região de Londrina? Tô. Colocava um produto no meu carro, falou, leva lá pro pintor ver o que ele acha. Aí ia lá, pegava feedback. Aí o pintor falava, não, Luiz, tá ruim. Eu voltava para trás. Tá ruim, tá secando muito rápido. Colocava lá uns trem e voltava. E nesse? Então, ele sempre ouviu o pintor. Então, eu não inventei isso. Eu só entrei nessa raiz. Eu sou só a plantinha que subiu da raiz que foi muito bem alicerçada. E hoje a gente consegue externar o amor ao pintor através das redes sociais. Que hoje o abraço que o Robson e o Osmar davam era muito mais assim das turmas que eles viam presencialmente. Hoje eu consigo abraçar milhões de pintores. Verdade. Milhões. E esse amor só continua. Porque de verdade, eu era para ser comercial. Talvez eu não estaria aqui com você hoje. Não. Talvez eu estaria mais numa grade, mais quietinho,
mais visitando os clientes, eu ia ser o Luizão? Talvez sim, porque é pelo tamanho. Mas eu não seria o Luizão da Ciacolor, o cara que consegue falar com o pintor. Então, o pintor, ele mudou a minha vida. A vida do Luiz Fernando. Esse cara ditou aonde eu trabalharia. Eu estudei para ser diretor comercial. Eu estudei por isso. Por mais que eu sempre fui meio esquisito na escola, mas eu estudei para ser diretor comercial. E sou bom nisso. Mas o pintor falou, não, você não vai ser diretor comercial, você vai trabalhar com nós. E eles que colocaram a minha função. Porque hoje marketing, como eu já disse lá no começo do podcast, eu nunca imaginei. O pintor me fez marketing para estar mais próximo dele. Verdade, é verdade. Sou testemunha disso. Agora me conta, vocês estão prestes a inaugurar uma fábrica de tinta industrial. O que foi que impulsionou, né? Qual foi a visão que vocês tiveram para entrar nesse segmento? E qual é a expectativa que vocês têm? Porque o forte de vocês é o imobiliário, é essa proximidade com o pintor e, de repente, o industrial. Por quê? Diversificar um pouco mais. E também dá para levar o pintor. Essa é a sacada. A gente entrar no industrial, as pessoas esqueceram do pintor no industrial. Então, a gente está próximo a lançar, a inaugurar a nossa fábrica, uma fábrica 100% voltada ao base dissolvente. Mas também a pegada eu tiro o base dissolvente da minha unidade hoje, base d'água, e eu fico com 2 unidades. Unidade base d'água, unidade base solvente. Então, os produtos que eu já tenho a base solvente, eu também absorvo aqui. Mas a grande sacada o pintor profissional vai ser treinado, como é hoje, pela Ciacolor, no base dissolvente. Essa é a grande jogada da Ciacolor. Sempre o pintor tá junto. Por quê? Vai numa loja de tinta hoje e fala qual pintor sabe aplicar epóxi. Nem o lojista acredita que o pintor sabe aplicar epóxi. Ele nunca foi treinado. Nunca ninguém conversou meia dúzia de palavras com ele sobre epóxi. Eu mesmo, se falar, Luiz, o que você entende de epóxi? Muito pouco, eu também estou estudando mais. Porque é um treco que ficou quase inalcançável e eles quase que ignoraram os pintores nisso. Então é um dinheiro que eles não conseguem pegar. Então qualquer um pode fazer. Porque se o pintor não entende, eu também posso fazer. Ou só 2, 3 na cidade que sabe fazer epóxi. Não. A gente vai fazer, a partir de agora, um grande curso, e esse curso vai ser de 2 maneiras. Isso é primeira mão. Itinerante, e também a gente vai ter um centro de treinamento específico para epóxi, PU e produtos específicos. Então, assim, o pintor vai ter um ponto que ele, em qualquer lugar do Brasil, ele precisa, irmão, se você quiser vir aqui, eu te ensino. Ele vai ter que também fazer um esforço. Conhecimento também tem custo. Tem que fazer um esforço, vem aqui no meu centro de treinamento e a gente vai ensinar ele a fazer. Mas ensinar, coisa que o lojista muitas vezes não tem tempo. Mas depois eu até falo sobre o lojista não tem tempo e às vezes não quer. O vendedor não quer agarrar o cara lá para ensinar. Ensinar ele preparação, como fazer, como lavar, como aplicar, como ficar um bom rendimento. É isso que a gente vai fazer. O produto é tão bom quanto o mercado. Não dá para falar. Hoje o produto tem as normas. O produto é tudo bom. Não tem produto ruim hoje no mercado. Baita produto. Mas a diferença é como a gente vai capacitar os pintores profissionais a ter total convicção da aplicação desse produto. Essa era a nossa grande pergunta. Minha e da Vivi, a gente estava aqui antes de você chegar e pensando, vamos perguntar para ele, porque essa proximidade com o pintor, é óbvio que ele não vai deixar de qualificar o pintor para essa tinta que ele vai fazer. Será que ele vai fazer um centro de treinamento? Não é possível. Vamos perguntar para ele, porque provavelmente ele vai ensinar o pintor a mexer na tinta industrial. Que eu acho que realmente o pintor precisa ter esse plus a mais no portfólio dele e falar assim, não, eu também sou qualificado para tinta PU, sei lá, tinta piso, né, uma tinta industrial. Eu também estou qualificado, não só pintar parede, né? Eu acho que demorou para isso, porque eu só escuto sobre epóxi, PU, alguma linha um pouco mais industrial, eu só escuto assim, eu não sabia muito o que fazer, fiz uma gambiarra, não tinha com que diluir com thinner, e aí você vai dando uns infartos por dentro. Nunca ninguém parou para falar para eles isso, mas parou mesmo. Nosso centenamento lá, a gente agora, eu estou fazendo uma parceria
Porque quando a gente não sabe, a gente tem que procurar quem sabe. A real é essa. Sim. E eu não sou o cara do Epox. Eu vou me tornar realmente... Eu vou entender tudo isso. Mas como eu não sei hoje, eu preciso... Estou contratando um cara especialista e ele vai difundir isso para o pintor profissional. Então, eu ressalvo, falo de novo. Não é só o produto. O produto é um baita produto. Mas é o jeito que a gente vai fazer como pintor. Não temos paciência para ensinar isso para o pintor. O mercado de tinta não teve paciência para explicar isso para o pintor profissional. Teve paciência para explicar lá atrás o base d'água. Mas o base solvente, por algum momento, e eu não consigo dizer qual ponto da história, ele foi banalizado tudo como gambiarra. Ah, vou diluir com isso. Vou diluir com gasolina. Vou diluir com não sei o quê. Não, não pode, irmão. Não pode, porque não pode. Tu quer falar sobre profissionalismo? Eu estou pronto para falar. Então, você tem que ser. Então, vamos trocar ideia de igual para igual. Então, é isso que a gente vai fazer no Epox. Não só um produto diferente, estratosférico, baita produto, mas vamos ensinar o pintor a fazer. Tá, então para quem está assistindo aqui o nosso podcast, vai ter um curso itinerante, Vai. né? E o outro na fábrica. Você vai divulgar a grade de curso, vai ser semanal, mensal? Você já tem isso já meio que esquematizado internamente com o pessoal? Já. O sem treinamento, eu já tenho ele há algum tempo, mas agora eu só estou estruturando ele para receber o Epox e o PU, como a gente vai fazer. Né? Eu tenho mais alguns meses, mas a ideia é fazer um curso na fábrica por mês. Uma turma por mês. E o itinerante. Então, eu tenho os caveirões, né? Que são as vans, que é tudo caveirão, tudo plotadinha. E esse caveirão, eu vou ter um caveirão só para o Epox e PU. E ele vai rodar junto com um pintor profissional, com todas as ferramentas e tudo itinerante. Então, ele vai nas lojas e isso é sempre divulgado nas redes sociais, aonde vai estar. Ah, mas eu não compro na loja tal. Irmão, baixa o topete, chega na loja, pede uma vaga. Aí você se entende com o lojista, porque eu também preciso colocar o lojista dentro desse game. Vai rodar o Brasil ou só ali na... Não, vai rodar o Brasil. Todos hoje os nossos treinamentos, eles são do Acre ao Rio Grande do Sul. Nossa, bacana. É bem legal. E agora, nessa fase nova, né, nessa fase que a Ciacolor está, com a indústria que está quase surgindo aí, entre imobiliário... Não vamos falar industrial porque você ainda não está com a fábrica pronta, mas nessa nova fase, o que você tem de produto novo? A gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores de um específico. Você tem algum outro que a gente pode falar? Tenho. Na verdade, bem legal. Esse assunto é bem recente, porque agora acabou a convenção na sexta-feira passada. A convenção acabou e na quinta... Toda convenção eu gosto de fazer uma live de lançamento para os representantes também se sentirem parte de tudo isso. Eles ficam só na estrada e coisa e tal. Aí quando vai lá na fábrica, aquela família tudo junto. Na quinta-feira passada eu lancei 4 produtos e mais alguns influencers. Vou explicar todos. Nós lançamos um produto que chama 5-1. Esse ficou bem completo. É um produto, reveste 5-1 e também um time de decoradores. Time de decoradores 5-1. Qual que é a ideia? Um produto faz 5 efeitos. Cada influencer, ele é embaixador daquele efeito. Então, quais efeitos que esse produto faz? Efeito lua, que, cara, presencialmente é um trem diferenciado. Claro, não dá para colocar em todos os lugares, mas num lugar mais industrial, onde caiba, o efeito lua é fantástico. Efeito rocha, tijolinho à vista, calce gruda e o concreto aparente. Então, 5 produtos, 5 efeitos em um único produto. Esse é o produto 5-1. Depois lançamos. Esse é complemento de linha. Lançamos o corante, a bisnaguinha, complemento de linha, esse todo mundo tem, a gente não tinha, então agora tem, tá lá. E os 2 outros é novidade. Os 2 outros é inédito. Efeito mármore perolizado. Esse é sacanagem. Esse é diferente. Tem pintores que já fizeram isso como uma técnica. Pega lá, faz ali, dá aquela gambiarrinha e dá bom e fica a coisa mais linda do mundo. Só que a gente fez pronto, da fábrica. Então, na cor branca e na cor preta. Perolizado. É lindo. É deslumbrante. É um brilhozinho bem leve, bem sutil, nada estralado demais. Ficou lindo, né? O melhor efeito mármore do Brasil, agora também perolizado. Ficou muito diferente. E o último produto que nós lançamos na quinta-feira passada, também não tem no Brasil, esse é novo também, que é o controle de lixamento.
qual que é olha como que é ouvir o pintor. Você me perguntou agora há pouco sobre o pintor. Mais que tudo, a gente ouve os caras. Na hora que passa a massa corrida, na segunda demão ali, ele tem que lixar. Beleza. E ele começa a lixar, e aonde ele sabe que ele já lixou? É tudo branco. Tá aquele cômodo inteiro branco. Onde que ele sabe que já lixou? Ou ele vai com uma lâmpada, ou ele pega uma latinha e risca ela. Só que riscando ela, pode ser que você machuque a massa corrida. Então isso é ouvir os caras. O que a gente fez? Fez um controle de lixamento. É uma tinta, sem poder de acabamento, nada. Ele vai diluir e vai passar o rolo. Como se... Não precisa ser caprichado como uma tinta, ele só vai marcar o lugar. Espera secar, nesse calor que está aí hoje, ultimamente. Meia horinha, ele vem, tá tudo preto. Ele vem lixando e vai ficando branco. Então, onde ele lixou, fica branco. Essa tinta que a gente desenvolveu, ela não penetra, ela é só superficial. Então o pintor ele vai lixando, tem um pedacinho cinza lá, ele sabe que ali ele não lixou ainda. Então o respeito com o pintor é muito mais do que um post bonito, um stories eu gritando, que eu gosto de fazer isso mesmo, para mim é tranquilo. É o respeito até na formulação de nossos produtos. Ouvir o que esses caras... eu amo o pintor. Então ouve o cara, irmão. Ouve de verdade. Senta com ele, troca ideia, conversa, vê o que tá ruim, o que tá bom. Controle de lixamento é através de muita conversa. Os caras pegam um pedaço de borracha e passa. Pô, fica bom? Pode ser, fica bom. Latinha, mas risca a massa. Agora, se a Color desenvolveu algo pro pintor profissional. Isso sim é muito mais do que um stories, um reels. Isso é o que a gente vive lá na fábrica. Isso é muito bacana, porque mesmo com a fábrica industrial, vocês não perdem o foco do pintor profissional, né? Não tem jeito, não tem jeito. Até os lançamentos, a gente é muito ligado no base d'água, né? Vai ter muito lançamento no EPOC, na parte industrial. Mas essa, para uma outra parte. Mas no base d'água, e o pintor profissional, ele está envolvido em tudo. Em tudo. Um detalhe, nós temos um pintor ainda lá na fábrica. E ele sai um produto... passa por ele, ele aplica. Ele que dá o ok para envasar, para você ter uma ideia. Não faz isso em todos os lotes, mas em lotes esporádicos dentro do dia, tira, tem um auditor, ele tira, não fala nada para ninguém, ele lacra aquele lote. Lote lacrado, vai para o pintor aplica. O pintor aprovou, passa para o auditor, ele libera o lote para ser envasado. Ainda assim, a opinião do pintor no dia a dia da fábrica. No dia a dia da fábrica. E diz uma coisa, essa fábrica industrial, ela já tem data para inaugurar? Fran, tá nos finalmente. Então, assim, eu imagino que mais 60 dias a parte estrutural, mas aí depois demora, porque nós pedimos algumas máquinas novas, e aí tem o tempo de instalação, imagino que mais 6 meses. 6 meses eu acho que a gente vai estar lá, comemorando, cortando a fita, tomando uma, feliz da vida ali, que eu acho que aí mais uns 6 meses a gente inaugura aquela fábrica. Não, convido o Jornal do Pintor para tomar uma com você. Já estão convidados. Tá. Que eu falei para a Silvana, eu não chamei ano passado, que a fábrica estava uma bagunça, a verdade é essa. Mas agora cheio de barracão novo, agora tá tudo organizadinho, coisa linda. Aí vocês vão lá tomar uma com nós lá. Vocês são testemunha, hein? Ele está convidando. Tomar o líquido duvidoso com a gente. O líquido duvidoso. Líquido duvidoso. Eu posso imaginar qual seja. Esse é bom. Né? Gelado? Trincando. Agora, vamos falar um pouquinho de economia? Vamos. Então, como é que se a Color está se preparando para enfrentar esses desafios, que 2025 possa vir a trazer? A gente está trabalhando com muita seriedade. Muito atento a tudo. Nós fizemos, como eu falei agora há pouco, a convenção, e o tema dela foi impacto. E o porquê desse tema? Esse ano é o ano da gente impactar os clientes e quem estiver envolvido no negócio. É o ano que a gente não pode dar bobeira. Indiferente da parte política, ela sim rege muitas coisas para baixo. Eu imagino sempre uma escada. O que esses caras fazem lá em cima, aqui para nós, que somos a cadeia de tudo isso, a gente ação, reação no mercado. Então, eu estou muito atento. Que existe uma instabilidade, ela existe,
A verdade não é só de hoje. Então, a gente está muito atento, lidando com tudo. As reuniões elas estão cada vez mais frequentes lá dentro da fábrica, lidando com dólar, com impostos novos, porque isso está rolando e isso interfere diretamente no preço, né, e também na nossa margem. Porque não tem segredo. Tem mais imposto, mais taxa e, às vezes... né, quem somos nós para julgar? E, infelizmente, a nossa posição, eu estou aqui para cumprir. Eu não consigo chegar lá no governo e falar, não coloque esse imposto. Eu não queria esse imposto, mas é de cima para baixo. Então, foi colocado, eu aqui embaixo eu tenho que me virar. E a gente está fazendo isso com muita sabedoria. Muita sabedoria, inteligência, conversando muito com o cliente. Né? O nosso cliente, a gente aproveita a visita para oferecer produto, mas conversar. Eu preciso saber como é que está o balcão dele. Eu vou comprar, hipoteticamente, vou comprar um monte de máquina nova, se no balcão está frio. Então, essa conversa, esse diálogo com o cliente é importante. Então, sempre rápido. A tomada de decisão, hoje não dá para a gente planejar a gente planeja, assim, tem o planejamento estratégico mais macro, mas com tudo que está acontecendo, só preciso ficar atento. Só atento, sempre atento. Porque o mercado é extremamente competitivo. Então, assim, você precisa criar estratégias para se diferenciar, concorda? Totalmente. E o mercado, olha como ele é doido, né? Agora, com uma grande marca, eu não vou falar aqui, que anunciou que vai ser vendida. Isso já mexeu com o mercado. Isso colocou o mercado de ponta cabeça. Se eu não estou atento a essa informação, eu fico para trás. Então, eu estou ali conversando com o balconista, com o lojista, mas eu também converso com o meu fornecedor. Não dá para saber mais informação tão precisa, mas eu fico, já foi vendida, não foi, quem vai... Porque não adianta, tudo isso mexe. Você vê que não é só o governo. Nós mesmos, como concorrentes, uma ação minha mexe com o meu concorrente, a ação do meu concorrente mexe comigo. Então, muito atento. A gente trata isso lá na Seacoro com muita seriedade. Sempre os números abertos, os indicadores sempre pontuando onde pode, onde não pode. Muito atento, porque um passo errado, né, é ruim para a estratégia da empresa. Então, a gente é muito atento a todas essas mudanças. É bacana. E, inclusive, você anunciou recentemente que vocês vão ter muitas ações, não só com pintores, mas com lojistas também, em 2025. Né? Conta um pouquinho pra gente essa estratégia de vocês para também se diferenciar, eu acho, né? Claro. A gente tem que... A verdade, a Seacolor tem que ir marcando o território. Eu sempre imagino assim, na cabeça do lojista, do vendedor, tem lá 2, 3 marcas ali que ele já sabe de cor o nome desses caras. Legal. Mérito deles, estão mais tempo no mercado, fizeram isso com os caras, nota 10. Minha função é ir marcando essa memória dele. Então, onde está a pegada? O pintor continua como a nossa referência. Como o nosso centro, eu tenho muitas ações e vai continuar tendo. Só que, desde o ano passado, mas esse ano a gente continua, ações voltadas para os vendedores. Os vendedores balconistas. O balconista mesmo da loja de tinta. Para fidelizar, né? Fidelizar. E outra coisa, esses caras têm que acordar, Fran. Sem brincadeira. O pintor acordou. Há 6, 7 anos atrás, ele acordou que estava indo por um caminho que, se ele não profissionalizasse, o mercado ia engolir esse cara. Ia engolir. E aí ia ficar só aquela fama de pintor largado, pintor bêbado, aquela conversa fiada. Quando eu falo ele e ela, tá? O pintor e a pintora entenderam que precisava de uma mudança e acordaram. Agora é hora de eu falar pro vendedor. Irmãozinho, se você não acordar, tirar a barriga do balcão, começar a estudar sobre venda, entender sobre rapport, fazer essa conexão com o seu cliente, você vai ficar para trás. Nós falamos na convenção sobre inteligência artificial. Para um vendedor de balcão ser trocado por um computador que não faz pergunta idiota, vai ser 2 palitos. Então, esse ano, o foco é o balconista. Se esse cara não abrir o olho, ele é trocado uma máquina. Mas você não acha que a indústria se afastou um pouco das lojas e focou mais no pintor? Porque o pintor, a maneira do pintor adquirir o teu produto é através do lojista.
Você não acha que você também tem que levar o lojista para dentro da tua fábrica e fazer isso que você está falando? Você tem que preparar o balconista e o dono da loja, né? Para justamente receber o pintor, estar mais perto do pintor. Então, toda uma ação. O pintor está perto da loja, a loja está perto da indústria, a indústria está perto do pintor. Então, vai fazendo aquele ciclo, assim, né? Todos juntos, entendeu? Sim. Você não acha que o lojista ficou um pouco distante da fábrica? Não, eu concordo. Eu acho que a indústria também errou em um ponto de... Não vou falar abandonar, não, mas o que aconteceu também é que o pintor é mais reclamão, digamos assim. Ele lutou por esse foco nele. Ele lutou. Que seja na força, que seja no soco, que seja reclamando na rede social. E se você não fizer isso, eu vou postar e barará. Ele gritou. Quando eu falo do balconista, eu falo pela minha profissão que eu amo, que é a venda. Eu acho que o balconista precisa sim se aproximar e nós erramos nesse ponto. Talvez focou muito no pintor, esqueceu um pouco mais o balconista. É hora de voltar um pouco para trás e pegar esses caras e colocar todo mundo no mesmo plano. Porque quando eu vou conversar com um balconista, tudo que está acontecendo na rede social para o pintor, 90% não sabe essa revolução que está rolando. Assim, 90% dos balconistas não sabem dessa revolução. Porque o que nós estamos vivendo, a gente está próximo do pintor, é uma revolução. Isso daqui é para sempre, é para a história dessas pessoas. Ah, mas sério? Grupo de pintor? Nossa, pô, que legal. Eu levava na época aquela Berox, lembra aquela desempenadeira quando veio, os pintores, hoje tem várias marcas. Eu levava pro lojista, cara, pro balconista, cara, olha isso aqui, meu, isso aqui é uma revolução no mercado. Nossa, que legal, eu nunca tinha visto, nunca vi. Então também precisa os dois. Erramos e também precisa ser um pouco mais atento às mudanças. Eu falo para minha equipe, tem que querer vender. O vendedor hoje em dia tem que querer muito. Tem que estar com vontade de vender e olhar o mercado. Muitas vezes eu vejo vendedor concorrendo com o pintor. Não, eu não preciso desse pintor. Aí o pintor, não preciso do vendedor. Eu falei, irmão, vocês precisam do outro. Vocês não estão entendendo que vocês precisam do outro? Vocês têm que sentar um dia numa mesa e conversar. Você precisa dele, ele precisa de você, irmãozinho. Se a gente não se unir, vai dar ruim. Né? E quem vai pagar por isso? O cliente, que não tem nada a ver com a história. Que um pintor bem estruturado e um vendedor bem estruturado seria uma venda muito melhor. Com certeza, porque muito da reclamação de BO que dá na pintura, o cliente volta na loja, não é? Então Exatamente. Ele tem que estar bem preparado para poder dar esse retorno, não é? Claro. Do que toda hora ficar chamando a fábrica e falar, não, como é que o senhor fez? Colocou o passo a passo certo, né? O fundo, né? E depois lixou, né? Indicou corretamente? O vendedor também tem que saber. Mas é o que eu falo. Tenha amizade com o pintor. Não é uma guerra, gente. Isso aqui não é uma competição. Quem vai chegar primeiro ganha. Essa corrida é a longo prazo, parceiro. E se ganhar, ganha os dois, juntinho. Não é tiro curto. Então, não só o problema, mas você tem um relacionamento com o pintor, deu um problema, falou, pintor, você não me ajuda aqui? O pintor também já tem essa velocidade, sabe o que bateu o olho, sabe o que pode ter acontecido. Se ficasse gladiando, minha opinião, o mercado sofre com isso. Vai dar ruim, não vai dar bom. Verdade, você tem toda a razão. Agora, infelizmente, o nosso podcast está acabando, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta para você. Né? Deixa eu pegar aqui, ó, a Ciacolor aqui. Ai, meu Deus, tá pesado, tá cheio, viu, gente? Tá cheio. Ai. Como é que você enxerga a Ciacolor daqui 5, 10 anos? Conta para mim. Conta para quem está assistindo aqui. Eu enxergo um furacão aí no mercado. Eu enxergo uma fábrica muito estruturada. Porque você já tinha aquela visão lá atrás. Não, isso aqui vai crescer, vai crescer. Como é que é? Eu continuo o mesmo garoto. Não mais com a idade de garoto, mas o meu pensamento é o mesmo do garoto de 20 anos atrás. Eu sou apaixonado nessa marca. Eu devo muito a marca Ciacolor e continuo o mesmo bobo, apaixonado, otimista. Mas agora, com a idade de 38 anos, não só otimista, a gente trabalha para isso. Naquela época eu tinha a visão de um garoto sonhador,
queria realizar tudo, conquistar as coisas, e era muito mais na fé que sempre habitou em mim e fervia dentro de mim. Hoje eu olho essa marca e tudo que está sendo feito, essa marca ela vai dar o que falar no mercado, porque a gente faz as coisas de uma maneira muito verdadeira. De novo a palavra, mas a gente faz as coisas verdadeiras aqui. Eu sei que o mercado pode mudar muito, né? Mas enquanto for essa diretoria, for essas pessoas, podem esperar uma fábrica cada vez mais humana e mais dedicada. Olha, eu acho que o simples, bem feito, ficou o grande diferencial do mercado. E é isso que quem chega perto da Ciacolor encontra. O simples, bem feito. Uma logística simples, bem feita. Um comercial simples, bem feito. Um marketing simples, bem feito. Então, pode esperar que 5 anos, 10 anos, olha, a gente vai dar o que falar. E o meu sonho, agora eu vou te falar o meu sonho. Eu quero ser a marca número 1 no coração do pintor. Não estou falando de venda nesse momento, porque eu entendo as que estão na minha frente. E eu entendo e respeito. Mas eu quero ser a número 1 no coração do pintor profissional. Se tiver um pensamento, Ciacolor, eu quero ser a número 1 na cabeça do pintor profissional. Eu trabalho para isso. E a gente vai fazer isso realizar. Vai fazer com muito trabalho. Não tem sorte. A gente tem as bênçãos que a gente espera e crê em Deus, mas tem muito trabalho. Parabéns. Parabéns. Parabéns a você e a Ciacolor. Obrigada por ter aceito participar do nosso primeiro podcast Pinceladas JP. A gente termina por aqui, mas olha, não deixa de dar o like e se inscrever, porque vai ter muito mais, tá bom? A gente se vê na próxima.